Gente querida, nós estamos diante da semana do Natal. Somos um grupo muito pouco natalino, muito pouco dado a datas. Nós, por exemplo, até hoje, nunca comemoramos um único aniversário de existência do Caminho da Graça. Eu não sei nem que dia foi esse. Vocês vejam a iconoclastia do Caminho da Graça. A VMV-TV, são 5 anos, né, de existência. Eu não sei o dia que começou, não me lembro, não marco, não tenho essa aflição em relação a nada. E essas datas, como Semana Santa, que todo mundo, as igrejas em geral, fazem representações e dão muita ênfase, para nós, uma data que passa de outro modo, entende-se, vive-se de uma outra forma. E assim qualquer uma dessas datas, como o Natal também, a começar do fato de que ninguém sabe mesmo quando foi que Jesus nasceu. O próprio calendário da gente, nós estamos hoje em 2015, 14, do nascimento de Cristo. Na realidade, seria 2019, porque Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. O Papa Gregório, quando autorizou e mandou fazer a contagem retroativa, omitiu 5 anos. Então, Jesus ficou mais novo, um pouco, é mais velho. Ninguém sabe também a época do ano. Há grupos que celebram em datas diferentes. Janeiro, março, outubro, dezembro. Essa, por exemplo, de dezembro, sabe-se com certeza que é o dia do aniversário de Mitra, o deus dos escravos romanos, e que era ele mesmo herdeiro sincretizado de um legado imenso que vinha desde o tempo dos egípcios, viajou e fez seus sincretismos diversos em culturas anteriores e se tornou o Messias dos escravos, dos soldados romanos. De fato, dos soldados. E tinha uma popularidade enorme naqueles dias. Era o dia 25. Era o Natal de Mitra. Então, dia 25, ou mesmo que se soubesse o dia, e daí? Por exemplo, eu estou indo a Israel, vai fazer 40 anos, levando grupos e sozinho também. Há uma quantidade enorme de lugares que você chega lá e as pessoas dizem, foi aqui. Aí o religioso se ajoelha, beija o lugar, a relíquia. Número 1, alguns daqueles lugares foram ali mesmo. Mas, tendo sido o lugar original ou uma falsificação, um forgery, ou só uma tradição, nenhuma pedra em nenhum lugar merece a nossa genuflexão, a nossa adoração, o nosso beijinho na pedrinha sagrada. Não existe relíquia no Evangelho. Por outro lado, você chega ali, é o Mar da Galileia, é aqui. Mas não entre e beba a água inteira, por favor. O Jordão é aqui, mas não beba, a água é suja, é contaminada, faz mal à saúde. O Ministério da Saúde recomenda, não se batize com água do Jordão. Deixa a Universal dizer para você que faz bem. Porque lá ninguém faz assim. Então, não é porque foi também que alguém tem que dar um valor especial. Porque, historicamente, no espaço-tempo tenha sido ali. Na realidade, você encontra uma única ocasião entre os apóstolos, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, uma única ocasião
em que se vê um apóstolo tratando uma ocorrência histórica vinculada a Jesus de uma maneira reverente para com a geografia. É Pedro, na segunda epístola dele, quando ele diz, porque nós mesmos somos testemunhas da voz excelsa que veio do céu, que lhe dava testemunho desde a glória excelsa, dizendo, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. É a única alusão. Mas não há uma única referência, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que nos diga o seguinte, e passando Pedro pela região do Monte Hermon, subiu os 2.300 metros do monte para fazer uma fezinha lá no alto e convocou uma vigília de oração em favor do Líbano e dos confins da terra, com as mãos erguidas de lá para cima, amarrando também as potestades da Síria. Não. Foi só uma memória reverente. Como eu digo assim, de uma roupinha do meu pai, eu tenho camisas dele, que às vezes eu uso, e falo com ela, vem cá minha camisinha santinha do papaizinho, vem cá aqui, me dá uma vestidinha hoje. Como hoje, eu botei esse sapato aqui, eu comprei com meu filho Lucas, há 20 anos atrás, em Nova York, num dia por acaso. E o sapato virou outra coisa para mim, só porque foi ele que escolheu e fez questão que eu comprasse naquela loja onde eu não queria comprar nada. Tudo caro. Ele disse, eu quero que você tenha um sapato da Gucci. Falei, eu lá quero saber de Gucci, isso é uma fortuna. E ele, mas olha, me atazanou. Até que eu comprei um sapato da Gucci. E aí eu vi que ele gostava, toda vez que ele saía comigo, eu via que ele olhava no meu pé para ver se eu estava com o sapato dele ou não. E hoje eu estava com muita saudade dele, eu falei, ó, seu moleque, vamos pregar com o teu sapatinho da Gucci. É um monte santo, sapato santo, roupinha santa, pijaminha santo. Todo mundo que ama alguém que não está aqui sabe como essas coisas ficam tchuquinhas, no amor de Deus. Essa é a maneira de Pedro dizer no Monte Santo, não é porque ele subisse lá, fizesse alguma fé, convidasse o povo para um sacrifício, você não encontra traços de nada disso. Nenhuma alusão a quem ficou com a túnica de Jesus. Nenhuma alusão a nada disso, a coisa alguma. As sandálias, porém, foram guardadas por Madalena. Não tem coisa alguma do tipo. O cálice, o Santo Graal, é uma invenção pagã. Aquele cálice onde eles beberam tudo naquela ceia, sumiu. Foi lavado. Se perguntarem lá no dia seguinte, sei lá qual foi, um desses aqui. Ninguém vivendo a história diz, uau! A gente só diz isso depois que ela passou. A história não é uma coisa reconhecida enquanto. Ela é um reconhecimento a posteriori. Graças a Deus. E no que tange a coisas de Jesus, melhor ainda. Ele é aquele que decidia escrever na areia e depois apagar, como diz lá em João 8. Isso é o anti-Lúcifer. É Jesus. É realmente manso e humilde de coração, não há uma única gota de narcisismo na megalomania dele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas não tem nenhuma mania de dizer, façam isso por amor a mim, essa torre, ou ali aquela outra, marquem aqui, esse milagre que seja inesquecível, botem aqui uma pedra de 10 toneladas, escrevam, lavrem na penha o meu feito. Não existe nada disso. Ele escreve, ele apaga. Não tinha um copista com ele, nem um escriba andando, anotando, um ghost, um historiador paralelo. Tudo ele jogou ao vento. Ele viveu como ele disse que as coisas eram. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ora,
Por que eu comecei falando de Natal e data? Estou aqui. Por uma razão óbvia. Eu estou lhes dizendo que não existe datação, e datação nenhuma, se existisse, teria qualquer valor. Porque o Natal tem a idade do teu novo nascimento. O Natal tem a idade da tua regeneração. O Natal começou no teu processo. Cada um aqui diz qual é o dia de Natal. E quantos natais tem tido no curso da sua vida? E se tem tido a graça de tê-los diariamente. E de viver dias tão lindos que eles possam até mesmo ser lotados de natais num único dia. De grandes saltos de consciência, de percepção, quando Cristo vai nascendo, vai sendo formado em nós. Eu, no entanto, não vim aqui hoje dizer isso. Isso é só um preâmbulo. Eu estou querendo falar do que está dito aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, e que tem a ver com tudo o que eu falei até agora. Por isso, não esqueçam do que eu disse, nada está solto. 2 aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 em diante, Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quando essa reconciliação acontece, novo nascimento, regeneração, recriação do mundo começa. Há um regênesis. Essa reconciliação é um parimento de vida em nós, em Cristo. Isso provém de Deus, é graça, e é de graça. E recebemos o ministério, o dever, essa garçonice de servirmos ao mundo o banquete da oferta da reconciliação. A saber, anunciar a todos os homens do planeta que Deus estava em Cristo. Que Deus estava em Cristo. Que Deus estava em Cristo. Repita comigo. Que Deus estava em Cristo. Mais uma vez. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, unilateralmente, de graça. Tudo provém de Deus. Não imputando, não atribuindo aos homens seu estado de pecado, de estupidez, de ignorância e de transgressões. Não imputou, ao contrário, chamou sobre si o pecado de nós todos e não nos imputou o nosso próprio pecado. Nos reconciliou com Ele, estando nós irreconciliados, alienados, embrutecidos, inconscientes de qualquer que fosse o significado de ser para Deus. E Ele também nos confiou o privilégio que eu vindico e manifesto no dia de hoje, que é o de anunciar a vocês, meus irmãos queridos, repetir a todos e a todos os homens a palavra da reconciliação. De sorte que aqui estamos como embaixadores em nome de Cristo, como se Deus mesmo estivesse exortando a cada um por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, por causa disso, eu imploro que todos nós nos reconciliemos, nos conciliemos, nos natalizemos, nasçamos reconciliados, conscientes dessa reconciliação e dessa graça em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Agora olha aqui para mim. Por quê?
Por que Deus estava em Cristo? Essa é a questão. Esse que é um absurdo. Por quê? Mas para quê? Mas para quê, meu Deus? Para quê? Que ele é Deus. Por que ele só não disse, está todo mundo perdoado? Pronto, um decreto de perdão. Uma atribuição. A gente só tinha pecado em relação a ele. Todos os outros demais pecados humanos são todos em relação a Deus. Se eu mato uma capivara com ódio, sem necessidade, eu não pequei contra a capivara apenas, eu pequei contra o Criador da capivara. Então ele poderia simplesmente, ele é o Senhor de tudo. Nele todas as coisas existem e dele procedem. Ele pode simplesmente dizer, estão perdoados os teus pecados. Mas porque essa história inteira é muito drama, vocês não acham? É um drama da pesada. É um Deus dramático. Aí você fica perguntando, mas drama em razão de quê? Não, isso não é o drama de Deus, os filósofos dizem, isso é o drama do homem. Não é o drama de Deus. Deus está preocupado com isso. É o homem neurótico, culpado, violento, animal e desgraçadamente sublime, monstro, médico, diabo e anjo. É o homem ambíguo, doido, ambivalente. Legião é o nosso nome porque nós somos 8 bilhões de malucos, trocando loucura em rede. O objeto desse amor, eu, você, somos essa coisa. Então a pergunta fica pior ainda, mas por quê? Para quê? A gente? Não. A nossa soma não justifica esse sacrifício. A nossa miséria toda somada na linha do tempo, na linearidade de alfa ômega e em qualquer contemporaneidade, em qualquer que seja a direção, a soma de todo esse produto perverso não justifica o drama de Deus. Aí o filósofo diz, não, esse é o drama do homem. Isso é só projeção daqui para lá, isso não tem nada a ver com Deus, de Deus para cá. Se existe Deus, claro que Deus não está pensando em virar nós. Deus seja salvo de nós. Mas se reconciliar, faz um decreto e diz, está todo mundo perdoado. E ainda assim, por que se importar? Para quê? Com a gente? Com a nossa diminuteza? Com a nossa nadeza? Com a nossa coisa nenhuma nessa? É uma nadeza total. Que nós somos vácuo, erva, coisa nenhuma. Por quê? Antes de descer para cá, estava passando na VMVTV, estava vendo um documentário sobre as maravilhas do universo, as coisas enormes do universo. Aí o maior asteroide, maior cometa, maior vulcão, essas grandezas cósmicas, maior estrela, maior buraco negro, maior buraco de minhoca concebível, enfim, vendo ali aquelas maravilhas cósmicas, tudo grande, descomunal. E eu olhando aquilo ali, ainda pensando, bom, isso é só esse universo, né? Porque agora a gente chegou em multiversos. Então, a teoria é que são várias camadas de universos.
onde pode ter réplicas desses com alterações, ou iguais ou muito significativas, ou pode ser o que de fato eu creio que seja, e o Novo Testamento revela como camadas de principados, potestades, poderes, são camadas dimensionais, são universos, com outras criaturas, que nós chamamos de anjos, arcanjo, querubim, serafim, são criaturas universais, de outras dimensões, de outras formas corpóreas, de outras energias, de outras manifestações, de outros reinos, de outro modo de sentir, de interpretar, de entender. Porque se entre nós os nossos modos de entender variam de cabeça para cabeça, e nós somos só humanos, imagina essas criaturas de dimensões diferentes olhando as coisas por ângulos distintos, em tempos de criação distintos e alguns vivendo a atemporalidade total. São criaturas que nem são do espaço-tempo. São outros modos de ver. Totalmente diferentes. Pois bem, está ali o universo. Estrelas imensas, em relação às quais a Terra vira um grão de nada. E eu sou um habitante do grão de nada. Eu sou um bóson de Higgs. Não passo disso. Dá nem para detectar. Aí, Deus se reconciliou comigo. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Natal, significando isso? Emanuel, Deus conosco, é loucura. Para quê? É escândalo. Para quê? Por quê? O interessante é que o valor das coisas, o significado das coisas, é medido pela sua raridade, não pelo seu tamanho, não é verdade? Então, quanto maior a estrela, menos valor ela tem, né? No mercado, a maior estrela não está valendo nada. Uma matéria mais rara pode ter o tamanho que tenha, pela raridade é que se qualifica e se valida o significado das coisas, não pelo volume. O volume vai ser usado para adquirir a qualidade. Aí você precisa de uma grande quantidade de alguma coisa para adquirir uma coisa ínfima. Tem que levar um caminhão de dinheiro em cash de R$1 para comprar um diamante. O mais caro numa boa venda de diamantes no mundo. Um caminhão de dinheiro. Para adquirir uma coisa que você pergunta, e quanto custa? $360 mil. Só aquela ali, não está em leilão, é industrial a venda. Olha a quantidade de dinheiro por causa da raridade da coisa. No universo, o que há de mais raro no universo não é matéria. Matéria, meu Deus. É óbvio que tem muito mais aquilo que a gente chama de espaço no universo do que matéria densa. Mas o próprio espaço não é não matéria. Ele está carregado de matéria, de outras formas de energia. Eu é que tenho uma densidade maior e atravesso. E chamo aquilo de nada, mas aqui entre nós não tem um não nada, tem coisa. Em tudo.
Então, matéria é o que está sobrando. Espaço também. O espaço está crescendo, sabia? Tem uma inflação de espaço no universo. Está aumentando, o universo está aumentando. O loteamento está ficando barato, porque o universo está crescendo. O lote tinha que cair em Brasília. Com base nisso, olha, o universo está em expansão. Baixa o lote. Porque o espaço está se expandindo. E a massa tem abundância, o que é raro no universo. Ora, usando uma linguagem boba, mas eu espero que todos vocês prestem atenção, estou me fazendo de simples, com a simplicidade para me fazer compreender. Se a gente fosse pensar na raridade absoluta, porque não tem nada igual, ou não é achável, o raro dos raros é Deus. Então é o bem supremo. Se o procura de todos os modos e se não o acha, a menos que ele se revele. Fica mais complexo e mais raro ainda. Ele tem vontade própria. Segundo lugar, aquilo que tem mais significado do universo. Ora, pela lógica que nós usamos, eu já disse, não é a maior de todas as estrelas. Nem uma estrela que fosse toda ela apenas diamante, 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 absolutamente diamante, indizivelmente diamante. Ela faria com que o significado de diamante, se essa estrela fosse alcançada, perdesse todo o valor na Terra. Porque caberiam bilhões de terras nessa estrela que era só diamante. Imagina só, inflação de diamantes. Vira diamante na Nova Jerusalém, como ouro na Nova Jerusalém. Já leram lá em Apocalipse 21, 22? Como eles botam de asfalto no chão do negócio? Porque não é o que vale. Não tem esse valor. O que tem esse valor? O que tem esse valor é qualquer coisa no universo que diga eu. Que saiba essa mega estrela toda de diamante. Não sabe que existe, ela não é. Ela tem uma existência que não é para ela própria. Ela existe para mim. Eu não existo para ela e ela não existe para ela própria. Então ela faz parte das coisas caracterizáveis como lixo cósmico. É só massa, que é mato universal, feito de material, de energia básica, e sem saber de si. Um elefante solitário no planeta Terra vale mais do que todos os corpos celestes que nós possamos identificar, porque nenhum deles diz eu. Aí você diz, e o elefante diz? Não que eu tenha ouvido, mas eu tenho praticamente convicção que aquele cara diz. Se não diz, ele chega perto. Chega perto. Um golfinho que se identifica junto com outros, sabe que ele não é o outro. Isso é um sinal de autointerpretação extraordinária. Não é de inteligência, não, é de capacidade de cognição e autopercepção, de fazer loop de identificação. Você mostra 10 golfinhos num espelho, eles embaixo d'água, ele sabe, cada um sabe quem ele é na história.
se reconhece em foto, em filme, em imagem, em qualquer coisa. Ele sabe quem ele é e ele não é o outro. A maior estrela do universo não vale nada perto desse golfinho. Imagine o sistema solar inteiro, lindo. Um show de massa pirotécnica maravilhosa. Compare isso com uma arara que canta o hino nacional inteiro, que te chama pelo nome e que é capaz de morrer de nostalgia se o dono morrer de repente. E ela levar um susto e cair para trás, infartada de emoção. Imagine. Não foi esse o critério que Jesus disse? Do que adianta ganhar o que a gente chama de cosmos, de mundo, o mundo inteiro. Seja o cosmos, seja o mundo sociedade, política, seja o mundo sistema, seja que mundo seja esse. Qualquer mundo, todos os mundos. O que adianta ganhar e perder a única coisa que tem valor, em razão da qual o cosmos existe, que é a consciência. A consciência é o ponto ômega de todo esse processo cósmico. É produzir esse ser que diz, eu, que abre os olhos e vê. E olha para dentro de si e também se vê. Isso tem valor. É raro. Essa raridade é amada. Esses bolsinhos de Higgins, autoconscientes, que entendem o caminho da maior estrela que não sabe de si, existe num universo que ela mesma não sabe que existe, esse entezinho de nada, não pode ser medido por tamanho. É pela indefinibilidade da qualidade da sua capacidade de dizer eu. A capacidade de dizer eu é o que caracteriza o fato de que eu tenho consciência. Eu tenho ciência que sabe de si. Existem aqueles que têm uma ciência instintiva. Você vê um pássaro fazendo, às vezes, um ninho sofisticadíssimo. É uma ciência. Mas a menos que o pássaro possa dizer, eu estou fazendo o ninho, dizer para ele mesmo, na linguagem que ele queira dizer, isso possa lhe voltar passarinhantemente como uma reflexão, é apenas, se não for assim, uma inteligência instintiva. Um programa. O eu é tudo. É o eu. Moisés se aproxima da sarça que ardia e diz, quem eu direi que está me enviando ao Egito para salvar o povo? Qual é o teu nome? Para que eu te distinga. E aquele que com ele falava da sarça, apenas lhe disse, eu sou o que sou, fala contigo. É o indefinível. O eu sou o que sou eu. Essa infinitude pessoal. Ele. Eu não sou infinito, porque eu fui criado. Mas ele me criou
a sua imagem e semelhança, significando dizer que ele me fez, não no corpo, porque ele é espírito, e eu sou uma encarnação temporária, logo deixarei de ser. O meu eu não é uma conjunção de átomos, eu sou transatômico, sou habitado por uma energia imperecível, que é o que em mim é consciência, é o que a ciência é o saber de si. E essa que é uma qualidade divina. Eu sou o que sou, eu sou quem eu sou. Ele me fez assim. Eu sou. Você é. Esse é o milagre. Essa é a loucura. Paulo disse que os judeus olhavam para a ideia de que Deus estava em Cristo, se reconciliando unilateralmente por amor com os homens, passando por cima de toda idiotice, por causa da consciência. Porque Deus amou a consciência mais do que qualquer que seja o entrave da idiotice humana contra ela. Ele amou o tesouro mais do que o campo da estupidez. Ele amou a essência mais do que esse invólucro corrompido pelo qual a essência se tem manifestado deturpada. Paulo disse que os judeus olhavam para essa afirmação e diziam: isso é um escândalo. Deus se fazer homem? Não, nem a cabeça judaica podia entender isso, de Deus aparecer como homem. Eles podiam crer num ungido, num super profeta, num cara assim, num rei poderoso, libertador, num reino milenar. Mas essa história de que Deus estava num homem, dizendo: Pai seja convosco, era demais. Não cabia. O Criador do universo não iria virar algo pinpointed, que a gente pudesse dizer: está aqui, está ali. É alguém a quem eu posso apontar. É aquele, eis o homem. Jamais. Na cabeça deles era um escândalo imaginar que Deus quisesse ter uma relação de amor com os humanos. Eles só podiam, no máximo, imaginar que Deus quisesse ter com os humanos uma relação de obediência. Servil, não de relação de amor. Escândalo. Os gregos ouviam essa história com toda a sua filosofia, e Paulo diz para eles: era loucura, inconcebível. Os caras já tinham chegado no átomo, não matematicamente, não no laboratório, mas por ciência de intuição eles chegaram lá. 500 anos antes de Cristo. Em Mileto, esse já era o tema científico do dia. E a matéria, e as grandezas, e tudo mais. Porém, Deus encarnado é loucura. Só se for como os deuses gregos, que é tudo assim meio como a gente, mas um ente absoluto, criador de tudo, em quem tudo existe, de repente se manifestar dentro da criação é loucura. Total. Sem falar no grande pra quê de, escuta, isso tudo é para salvar quem? A gente? Não vale. Agora imagina. Nos últimos 300 anos foram extintos mais animais da face do planeta Terra do que na história registrável, paleontologicamente falando, que tenhamos conhecimento. Por causa da nossa intervenção. Tem animais em extinção para todo lado.
Ontem eu estava vendo uma estatística aí de como cresceu absurdamente. Há uma quantidade grande de espécies que podem ser extintas agora, nas próximas décadas. Se não se tomar cuidado, elas desaparecerão para sempre da face do planeta Terra. Tinha que se fazer qualquer sacrifício para preservar essa criatura. Agora imagina o desaparecimento da consciência. Que tragédia é essa? De que tamanho? Você já imaginou que essa invasão de Deus, como descrito por João no capítulo 3, no verso 16, como um ato de amor, um ato de paixão, é a ação de redenção e preservação da consciência dentro do processo da desconsciência. A consciência humana, você acha que chegaria, apesar de todos os pecados da humanidade, de tudo que hoje está acontecendo no planeta Terra, e apesar de todos os pecados do cristianismo, e apesar de todos os pecados do que a gente chama igreja, e apesar de todos os pecados do que a gente também chama de igreja e não é igreja, e apesar de tudo e de todos, você pode conceber um mundo com um mínimo ainda de consciência, sem que há 2000 anos atrás nós não tivéssemos sido invadidos na história por essa loucura devastadora, essa maluquice sacrificial, por essa paixão missional, por essa solidariedade insana da parte de Deus. Você já imaginou no que isso mudou? Mudou em quem soube, mudou em quem não soube, mudou até no inconsciente coletivo, mudou, diz Paulo, nos principados e nas potestades, alterou o universo. Alterou aquilo que Deus chama de universo consciente de si mesmo. Que não importa o tamanho, porque a consciência não é medida por quantidade, a consciência é medida por um loop, que não precisa ocupar lugar nenhum. A consciência é nada, a consciência é espírito. O espírito está sendo salvo. A consciência. Você pode imaginar quais seriam as consciências, o que prevaleceria? A melhor consciência daqueles dias. Tinha algumas legais, Sócrates já tinha passado 300 anos, Platão. Até Marco Aurélio, como imperador romano, depois, já foi beneficiado por coisas que estavam rolando no império há alguns séculos do Evangelho. E foi alterando. Embaixo de tudo que é batina doida, tarados, malucos no curso da história, monastérios de gente doida, apesar de toda a loucura na linha do tempo, havia um filete de consciência. Consciência. E gente que levantava e dizia, eu não tenho coragem de matar, mas por essa causa eu estou disposto a morrer. Consciência. Gente que passou a ter coragem de dar a vida em favor dos amigos, em favor de causa. Consciência. Começou a se valorizar não apenas pirâmides, mas pessoas começaram a dar valor ao invisível, ao indizível. Por isso não é à toa que Paulo chame a encarnação de Deus em Cristo de a plenitude dos tempos, de a gravidez do espaço-tempo. E aí introduziu-se entre os humanos o Filho do Homem. Nasceu o homem. E não era Adão? Adão é um primata ganhando consciência. É um inocente no processo.
nasce o Filho do Homem, aquele que é o ômega, que é o objetivo final de todas as coisas no universo, é que toda consciência chegue a ser como a de Cristo. Processo final é a cristificação de todas as consciências, as humanas e de todas as demais, sejam elas quais forem. Isso é Natal. Um Natal para poucos, para muito poucos. Vocês viram que eu falei de Natal, não falei de presépio nenhuma vez? Nem de Maria, nem de José, nem do anjo Gabriel, nem da cenografia. Eu estou falando da razão louca e indizível desse Deus que veio ao mundo preservar a consciência em extinção e nos apresentar o significado de sermos humanos, nos resgatar da nossa desumanização, nos mostrando a face de Deus em Cristo e nos dizendo que em Cristo Jesus eu aprendo o que é mais lindamente divino em Deus e descubro o que é mais divinamente humano no homem. Está tudo ali, nele. Então hoje, ouça de novo agora o que Paulo diz. Pois tudo provém de Deus, que se reconciliou, que nos reconciliou consigo mesmo, não nos imputando as nossas transgressões, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, todos os humanos, todas as criaturas e todas as coisas, neste mundo e em todos os mundos, não imputando transgressões, mas convidando todos nós a nos reconciliarmos com o sentido da criação, que é ganharmos essa consciência segundo Deus. Esse é o seu valor. Não é porque você tem na conta bancária, que você não tem. Pelo que você tem se deixado medir? Pelo que você se avalia? Eu fico vendo o sofrimento das pessoas. Todo mundo sofre pelo que não tem nenhum valor. Gente. Eu não vejo ninguém sofrendo pelo que tem valor, porque o que tem valor não faz sofrer. O que tem valor é amor. E o que tem valor cura a gente de toda dor. O que é? Um gambá? Hã? Então fiquem tranquilos, é um gambazinho da casa. É na paz do Senhor. Está reconciliado com Deus em Cristo também. Não vai fazer nenhuma bobagem, é só um gambá familiar. Isso. Olha aqui para mim. Natal é explicado assim. Por quê? Porque Deus amou a consciência, o espírito, a capacidade da criatura que sabe de si. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer e para ressuscitar como homem, porque o destino do homem
é ressuscitar como Cristo. Eu tenho valor. Não é pelo meu tamanho, nem pela minha cara, nem pela minha feiura ou beleza, porque tudo isso passa, e olha como passa. Outro dia eu era um garotinho lá em Manaus, não podia ouvir falar que estava chegando no dia 24, 25, que eu ficava já preparando sermõezinhos de Natal, para pregar com toda a paixão. Mas já faz 41 anos que eu comecei a pregar mensagens de Natal. Eu era um menino e agora já não sou. Tanta coisa já mudou. A paixão de Deus sempre foi minha certeza. Tudo que aconteceu e provém de graça porque Deus amou. Só que 41 anos depois eu não penso mais na manjedoura. Nem tampouco em Belém da Judéia, que passou a ser uma cidade como qualquer outra. Tudo veio para o âmbito do único lugar onde tudo tem valor, a consciência. Eu sou consciência e você. O Natal tem que ser consciência dessa invasão de amor, visando a criação dessa consciência sublime, suprema de Deus no homem. Essa gravidez de eternidade. Quem discerne isso não compreendeu nada. Mas discerniu algo que excede ao entendimento. E aceita pela fé a maravilha extraordinária de que o grande tesouro é dizer eu sou em ti. Isto é o que tem o supremo valor universal. Aproveite e não morra pelo que não tem valor, não se destrua pelo que não tem valor, não se apaixone, nem se segue, nem se idolatrifique pelo que não tem valor. Cada vez mais, busque viver na direção do que tem valor. É o que neste Natal eu rogo a Deus, por mim e por você, e rogo a você, como disse Paulo, em nome de Cristo, que nesse espírito nós nos reconciliemos com Deus. Amém. Vamos orar. Jesus, oh Jesus, tu vês, nós estamos em ti, é para salvar a consciência, que tu vieste para que a consciência não se perdesse, para que o amor não morresse. Obrigado porque pessoas amaram todo esse tempo e pessoas estão amando. E há pessoas que não desistem do bem e, ao contrário, há pessoas que estão aperfeiçoando o bem, que estão melhorando a consciência de geração em geração, de modo que eles que tiveram consciência em ti, Jesus, sem nós, hoje, não seriam aperfeiçoados, porque nós somos um processo na direção de todos termos a consciência de Deus em Cristo Jesus e nos tornarmos como Ele é. E aí sim estarmos acabados, prontos, finalizados, quando nos tornarmos como ressuscitado, para além da morte. Quando nos tornarmos como Deus, de fato. Não conforme Satanás propôs no Éden, mas como Deus em Cristo propõe a todo homem, pela obediência ao Evangelho e pela transformação do Espírito Santo e pela graça, seja da morte ou seja da transformação em vida, nós seremos todos absorvidos e tornarmos-nos como Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado.
Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu te imploro agora por todos que, sofrendo, expressaram aqui os seus pedidos, que estão diante de ti. Visita-os agora, neste instante, no mundo inteiro, em toda a terra, com poder e glória e graça. É o que eu te peço e tomo posse disso pela fé. Está feito em nome de Jesus, para a glória dele. Amém.